A comida, de forma geral, gera na gente relações muito afetivas. A comida da minha avó, a comida da minha mãe, a comida da Paz, que foi a minha babá desde que eu nasci, a comida de Tida, que era cozinheira de toda a minha infância na minha casa. Agora, a primeira vez que eu tive uma outra experiência com a alimentação, uma experiência em que a gastronomia se assemelhou a uma experiência artística, foi quando eu estava viajando para o Rio Grande do Sul e fui a um pequeno restaurante chamado Ateliê de Massas. Não era só a comida, era a música que estava tocando, era a educação dos garçons, mas sem cerimônia, era uma elegância sem ostentação, era uma sofisticação na simplicidade. E o slogan do Ateliê de Massas é um artista na cozinha. E eu lembro que eu saí dali, isso tem mais de 10 anos, e eu saí pensando, um dia eu gostaria de fazer uma peça em que eu pudesse ser um cozinheiro no palco, metaforicamente falando, né? Que eu pudesse oferecer para o espectador uma experiência que fosse assim, que ele pudesse também, a partir de um cardápio, escolher com o que ele gostaria de se alimentar naquela sessão, né? Quando eu escolho ir para aquele restaurante, eu já sei o que me espera, mas quando chego lá, eu ainda tenho mais uma outra oportunidade de refinar a minha escolha daquele dia. Eu posso ouvir a minha fome. Na Sala com Clarice é uma peça que ela segue esse andar de um acontecimento gastronômico. É o público quem vai escolher a entrada, os pratos principais e a sobremesa. Então montei um cardápio em que a cada noite vão ser oferecidas para as pessoas 12 a 15 opções de contos e crônicas de Clarice Lispector, e elas vão eleger, ao longo da apresentação, as 4 ou 5 que farão parte do programa daquela noite. As apresentações vão acontecer ao vivo, através do Zoom, da plataforma Zoom. As minhas escolhas foram extremamente afetivas, são contos e crônicas que me divertem, ou que me emocionam, ou que me deslocam, ou que me colocam diante de um mistério, ou que me fazem refletir. Clarice nos deixou uma obra muito vasta e multifacetada, porque ela era várias Clarices. Eu estou chamando de peça literária, o que é um gênero que não existe. O que quer dizer isso, né? Uma peça literária. O que eu quis sinalizar com esse termo foi só dizer que essa talvez seja uma peça mais do leitor do que do ator. É uma peça de celebração da própria palavra, da literatura. É a escuta como lugar de potência. Nesse tipo de trabalho, o que o processo de oralização faz é trazer uma leitura subjetiva, é transpor essa leitura subjetiva para uma evidência acessível ao outro. Então, um leitor, de repente, pode ter uma nuance diferente de um texto já conhecido. E, ao mesmo tempo, é para ser convidativo a novos leitores, a pessoas que estão entrando na obra da Clarice agora, ou pessoas que ainda não tiveram contato com a obra dela. E eu gostaria que o espetáculo pudesse também abrir uma porta, uma curiosidade. O meu primeiro contato com Clarice Lispector foi através do teatro. Foi com A Hora da Estrela, uma montagem dirigida por Cida Falabella, com a companhia Acaso, de Belo Horizonte. A Cida, que é uma grande artista de Minas. Eu não tinha lido Clarice ainda, então o meu primeiro portal de acesso foi na transposição para a cena. E Macabeia foi um personagem que me cativou imediatamente, porque eu conheci muitas Macabeias. Eu sou de Novo Cruzeiro, na cidade do norte de Minas. Apesar de Macabeia ser uma personagem nordestina, ela é muito reconhecível no Vale do Jequitinhonha, de onde eu venho. Algumas que cuidaram de mim. Macabeias que eu amei e que eu sigo amando até hoje. E muitas delas já morreram inclusive muito antes de eu saber o que poderia fazer por elas. E algumas delas eu não tive sequer chance de retribuir. E junto disso tudo, nós ainda vamos ter um ciclo de palestras para aprofundar na vida e obra de Clarice Lispector. Eu convidei a Nádia Batella Gottlieb, que é a biógrafa de Clarice, escreveu a primeira biografia de Clarice que foi publicada. Convidei Noemi Jaffe, escritora ampla conhecedora da obra clariciana, e a gente fecha com Maria Homem, psicanalista, que também tem uma fala muito aprofundada
sobre a nossa homenageada. Vamos ter ainda 2 sessões com tradução simultânea em Libras, uma em dezembro e uma em janeiro. E a temporada vai de 6 de dezembro até 31 de janeiro, parando para o Natal e Réveillon, sempre sábados e domingos, sábados às 20 horas, domingo às 19. E vamos ter uma apresentação especial no dia 10 de dezembro, dia em que Clarice completaria 100 anos. O espetáculo é apresentado da minha casa para a casa do espectador. Foi todo criado em regime de isolamento físico, durante a pandemia, com uma equipe reduzidíssima, boa parte dela trabalhando de forma remota, sem encontros presenciais, e isso a tecnologia nos permitiu. A gente entendeu essa limitação que a pandemia nos gerou não como uma limitação, mas como um desafio para entender que a gente poderia estar juntos, que poderíamos nos encontrar de outras formas. Um nome para o que eu sou importa muito pouco. Importa o que eu gostaria de ser. E o que eu gostaria de ser era uma lutadora. Quero dizer, uma pessoa que luta pelo bem dos outros. Isso desde pequena eu quis. Por quê? Foi o destino me levando a escrever o que já escrevi, em vez de também desenvolver em mim a qualidade de lutadora que eu tinha. Em pequena, minha família, por brincadeira, chamava-me de a protetora dos animais, porque bastava acusarem uma pessoa para eu imediatamente defendê-la.